Bem-vindas e bem-vindos ao Saber Museu, uma iniciativa do IBRAM voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. Meu nome é Rafaela, eu trabalho no IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e hoje nós vamos falar sobre estudos de público. Primeiro, para entender esse tema, a gente precisa pensar na palavra público e públicos. Qual seria a diferença entre esses dois e por que é importante pensar se há ou não essa diferença? Quando a gente fala estudos de público, a gente deve falar público mesmo ou públicos? No museu, a gente tem vários tipos de público. Então, inicialmente, a gente já tem de cara que seria no plural mesmo. Mas que públicos são esses? A gente tem várias palavras para designar quem vai ao museu. Então, a gente tem público geral, público-alvo, público potencial, não público, até audiência a gente também usa essa palavra, usuários, visitantes, frequentadores. Então, são vários termos que podem designar essas pessoas que vão ao museu. Mas essas palavras têm suas similaridades. Então, por exemplo, público geral. A gente tem também visitantes e usuários que podem significar a mesma coisa. Público potencial seriam aquelas pessoas que não vão ao museu e que podem passar aí. Portanto, outro termo que a gente pode usar para designar a mesma coisa é o não público. E, como a gente também já mencionou, usuário, visitante, público em geral, podem estar no mesmo pacote, significando a mesma coisa. E o mais importante, que a gente acaba tratando bastante dessa palavra, é frequentadores, porque diz respeito justamente a essas pessoas que vão mais de uma vez ao museu. Então, na verdade, como já mencionamos, a gente tem públicos e não público. São vários públicos que compõem o público do museu. Mas a gente tem essas pessoas todas juntas, não identificáveis, pelo menos não visualmente, de quem é ou quem não é público, se é frequentador, se é um visitante esporádico. Então, dentro do museu, a gente tem essas pessoas todas como um conjunto só, visitante do museu. Então, a gente já viu aí o básico do assunto, que é o que é público, como a gente pode entender esse assunto, qual é o pontapé inicial para a gente abordar o assunto. Então, agora a gente vai tratar sobre os conceitos. Internacionalmente, a gente tem uma instituição que lida com a elaboração de normas internacionais para os vários assuntos, assim como a gente tem aqui no Brasil a ABNT, que é a ISO. E em 2016, a ISO convidou o IBRAM a participar da construção de uma norma para tratar sobre a coleta e a divulgação de estatísticas museais. Então, essa norma ela fornece definições e procedimentos para a contagem de todo tipo de recurso e serviço que o museu pode oferecer àquelas pessoas que visitam e que usam essas instituições. Então, para a norma ISO, o que seria usuário? A gente já falou sobre essas palavras, como vocês podem se lembrar. Então, primeiro, para a ISO, o usuário é o receptor dos serviços do museu. E aí, o que seria esse receptor? O receptor pode ser uma pessoa ou uma instituição, inclusive museus. A outra coisa que a gente precisa lembrar em relação a esses serviços, quem são esses receptores, a gente já viu, e que serviços são esses que eles recebem. Esses serviços para ISO incluem serviços eletrônicos, físicos, visitas aos espaços dos museus, então é uma gama de coisas. Mas aí, para ISO, quem seria o visitante? Já que eles definiram quem é o usuário, agora quem é o visitante? O visitante seria a pessoa, nesse caso o indivíduo e não instituição, que adentra as áreas de exposição ofertadas pelo museu. Então, para você considerar alguém visitante, ele tem que ser necessariamente, tem que ir necessariamente para ver uma exposição dentro da instituição. E aí, a visita se diferencia do que seria esse termo visitante, justamente porque a visita seria o ato de passar, de entrar no museu, e aí ele, para ser considerado como um visitante, ele teria que passar por um determinado ponto dentro dessa instituição e adentrar um ou mais espaços do museu destinados à visitação. Aí esses conceitos já começam a trabalhar juntos para a gente entender melhor o que é que seria, então, a visita. A visita física, porque a gente tem também a visita virtual, a visita física para a ISO seria o ato de entrar em um ou mais espaços de um museu. Obviamente, entrar fisicamente.
porque nas visitas virtuais tem também a sua forma específica de contar. E aí depois vocês vão poder ver no material qual é o número dessa norma ISO para poder consultar esses termos todos que a gente conversou aqui. Lembrando que a ISO ela é escrita toda em inglês, mas não se preocupem porque é de fácil entendimento e qualquer coisa o IBRAM está aí para ajudar vocês a entender também essas normas. Então agora que a gente viu esse conceito, tanto dos termos básicos, para a gente saber o que é visita, visitante, como também já viu os conceitos internacionalmente, o que a gente pode pensar agora em relação aos estudos, especificamente, que é o nosso tema de hoje. Primeiro, quando a gente estuda alguma coisa, a gente precisa pensar o que a gente quer entender quando faz esse estudo. O que a gente imagina que já existe, o que é que a gente quer entender? O que é que já existe sobre esse assunto que a gente quer entender? E o mais importante, pelo menos para mim, é o que eu espero obter desse estudo. Então, porque ao final de toda a atividade, você tem que ver se realmente chegou aquilo que você esperava, porque se não chegou ao resultado esperado, se você não fez o uso da informação conforme esperado, ou pelo menos nem usou a informação, e também não houve nenhuma transformação daquela realidade com a qual você trabalhou, com a realidade com a qual você pesquisou, então você tem que rever esse estudo. Então, para a gente entender melhor todos esses conceitos que a gente já viu, tanto no contexto nacional, do que é visitante, o que é frequentador, público geral, não público, e também já vimos os conceitos internacionais pela norma ISO, a gente pode agora vislumbrar a aplicação dessas ideias. Vamos trazer então um exemplo. Se a gente tem um Museu X, que tem um crescimento de 5% na visitação ao ano. Isso a gente sabe só olhando o livro de visitantes ou olhando lá os números relativos à visitação desse museu. E aí também visualmente, por experiência, vivendo nesse museu, trabalhando nesse museu, você percebe que esse aumento também tem uma participação dos visitantes de alta escolaridade, que é maior de 5%. E aí, no seu livro de visitas, você tem lá uma das colunas, uma das informações que você colhe de todo mundo que entra, é qual é a escolaridade desse público. E aí você vai para os números, para o livro de visitante, vai lá, computa esses dados em uma planilha para poder analisar e percebe que o público de visitantes de alta escolaridade era de 35% em 2010. E aí, em 2015, essa visitação do público de alta escolaridade aumentou para 50%. E aí a gente já tem uma primeira pergunta para elaborar um estudo. Por que os índices de visitação do público com menor escolaridade não aumentam nessa mesma proporção? O que esse museu tem em relação à sua função que os visitantes visualizam ou que não visualizam? Qual é a função, qual é o uso que esse visitante dá para o museu? E aí a gente pode pensar, nós, como pessoas que estamos dentro do museu, participando da gestão dessa instituição, o que essa gestão, o que o nosso trabalho dentro do museu pode interferir ou realmente interfere nesse uso do museu. Aí a gente precisa levantar alguns aspectos para elaborar esse estudo. Primeiro, quais as intenções da própria instituição em realizar esse estudo e quais são as hipóteses que eu tenho. E essas duas coisas estão ligadas, porque conforme a hipótese que eu tenho, eu já penso, eu acho que o público de alta escolaridade tem vindo porque a gente tem uma aparência fechada. Para quem tem baixa escolaridade, acha que é um espaço elitista e que não está aberto a esse tipo de público. Então, a gente precisa trabalhar na imagem desse museu para que ele esteja, obviamente, assim, de uma maneira mais clara, aberto a esse público. E aí, a outra coisa que a gente precisa pensar para realizar o estudo, quais são os objetivos e os resultados. E aí, novamente, essas duas coisas estão ligadas. Porque se eu estabeleço um determinado objetivo para mim, eu tenho que pensar qual é o resultado que eu vou gerar para verificar se esse objetivo foi atingido. Então, novamente voltando ao exemplo que a gente deu, se a gente tem um museu que tem uma visitação do público de alta escolaridade maior do que o público de baixa escolaridade,
A gente tem o objetivo, obviamente, de aumentar o público de baixa escolaridade. E aí, quando a gente vê o resultado, depois de aplicado o estudo, a gente desenvolve ações para transformar essa realidade. Chega no final, apura esses dados e vê que o público realmente aumentou, então aquelas ações que foram implementadas atingiram o seu objetivo, de aumentar o público de baixa escolaridade. A gente coleta esses dados, verifica que o público de baixa escolaridade não teve nenhuma alteração, precisa rever o que a gente está fazendo para poder implementar as mudanças necessárias para a transformação dessa realidade. E aí a gente parte para o outro passo, que é o planejamento e a execução. E aí precisa planejar muito bem realmente esse estudo, porque tem vários aspectos que a gente vai ver mais para frente que precisam ser considerados para que a execução realmente aconteça e traga os resultados esperados, senão o estudo é inócuo.